Fala rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ES Palpites. No vídeo de hoje estarei analisando os jogos dessa quinta-feira. Para você que está chegando agora no meu canal, ou você que já me acompanha por ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Bora para as análises. Primeiro palpite do dia, pela Euro temos Eslovênia e Sérvia. A Eslovênia empatou o seu primeiro jogo com a Dinamarca de 1-1. A Sérvia foi derrotada para a Inglaterra por 1-0, porém fez um grande jogo. A seleção da Eslovênia vem de 7 jogos sem derrotas, sofreu gol nas suas últimas 3 partidas, teve ambas equipes marcam em 4 dos seus últimos 5 jogos. A Sérvia, nas suas últimas 5 partidas, venceu 2 e foi derrotada em 3 oportunidades. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida, ou ambas equipes marcam um possível placar exato de 2-1 fora. Dinamarca e Inglaterra. A Inglaterra, que lidera o grupo com 3 pontos, joga contra a Dinamarca, que tem 1, empatou na sua estreia e é a segunda colocada. A Dinamarca vem de 5 jogos sem derrotas, sofreu gol nas suas últimas 3 partidas, largou à frente do placar em 80% dos seus últimos 10 jogos. A Inglaterra teve menos de 3 gols em 5 dos seus últimos 7 jogos. Dos últimos 5 jogos da Inglaterra, a seleção venceu 2, foi derrotada em 2 oportunidades e teve um empate. Dos últimos 5 da Dinamarca, foram 2 empates e 3 vitórias. Meu palpite para este jogo é fora embate anula ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 fora. Pelo grupo B temos Espanha e Itália, ambas seleções estrearam com vitória na competição. A Espanha vem de 3 vitórias seguidas, são 4 jogos sem derrotas, teve mais de 2 gols em 6 dos seus últimos 7 jogos, largou à frente do placar em 80% das suas últimas 10 partidas e venceu o primeiro tempo em 4 das últimas 5 oportunidades. A Itália vem de 7 jogos sem derrotas. Nos últimos confrontos entre seleções, ambas marcaram em 4 dos últimos 5 confrontos. Nas mesmas oportunidades, a Espanha largou à frente do placar. A Espanha, nos seus últimos 5 jogos, tem uma derrota, um empate e 3 vitórias. Já a Itália, nos seus últimos 5 jogos, tem 4 vitórias e um empate. Meu palpite para este jogo é em caso empate anula ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 casa. Campeonato Brasileiro Série A temos Vitória e Atlético Mineiro. Vitória que é a lanterna da competição, porém o Galo vem com muitos desfalques para essa partida. O Galo vem sem Hulk e sem Paulinho. Ao meu ver, o Galo foi muito prejudicado durante a semana. Vamos usar o termo brasileiro, o Galo foi roubado contra o Palmeiras. É uma expulsão muito ridícula do atacante Hulk. Podemos até entender a do Paulinho, no final perdeu a cabeça e foi expulso, mas acredito que a arbitragem prejudicou demais o Atlético Mineiro e favoreceu ao Palmeiras, mas isso não vem à tona. O Vitória vem de 3 jogos sem derrotas, largou em desvantagem do placar em 7 dos seus últimos 9 jogos. O Galo sofreu gol nas suas últimas 3 partidas. Vitória nos seus últimos 5 jogos, jogando em casa, tem 3 derrotas, um empate e uma vitória. O Galo fora de casa nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas as equipes marcam um possível placar exato de 1-1. Flamengo e Bahia, confronto direto na parte de cima da tabela. Flamengo e o Bahia têm 18 pontos. Segundo e terceiro colocado ficam atrás apenas do Botafogo, que tem 19. O Flamengo vem fazendo bons jogos, mesmo totalmente desfalcado. São 7 desfalques, se eu não me engano. O Flamengo vem de 7 jogos sem derrotas, sofreu gol nas suas últimas 3 partidas, largou à frente do placar e venceu o primeiro tempo em 5 dos seus últimos 7 jogos. O Bahia vem de 3 jogos sem derrotas e teve menos de 3 gols em 5 das suas últimas 6 partidas. O Flamengo leva vantagem no confronto histórico direto entre as equipes,
Flamengo vem de 7 vitórias consecutivas em cima do Bahia, largou à frente do placar nos últimos 6 confrontos e venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 casa. Estreia da Copa América, Argentina e Canadá. Vamos a mais uma competição internacional. A Argentina vem de 5 vitórias consecutivas, recebe o Canadá, que nos seus últimos 5 jogos jogando fora de casa tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Vamos agora ao último palpite do dia. Clássico paulista, temos Palmeiras e Bragantino. Palmeiras é o quinto colocado com 17 pontos. Das últimas 5 rodadas, venceu 4 e foi derrotado em uma. O Bragantino é o sétimo colocado com 15 pontos. Dos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Isso contando o Brasileirão, beleza? Palmeiras, como eu disse, vem de 3 vitórias, são 6 jogos sem derrotas. O Bragantino largou à frente do placar em 4 dos seus últimos 5 jogos. Nos últimos confrontos entre as equipes, o Palmeiras marcou contra o Bragantino nos últimos 20 confrontos seguidos e largou à frente do placar em 6 dos seus últimos 7 jogos. Meu palpite por este jogo é casa empate anula ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 3-1 casa. Rapaziada, por hoje é isso. Queria agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Desejo a todos uma ótima quinta-feira e que possamos ter um dia abençoado e de bastante assertividade, beleza? Bora pra cima.